E você, se considera uma pessoa fofoqueira? Pois é, hoje o tema é fofoca. Nós vamos falar sobre fofocas e fofoqueiros e vamos mostrar, pasme, que eles são essenciais para a nossa sociedade. Então vem comigo entender um pouquinho mais sobre a fofoca e a conduta dos fofoqueiros. Mas antes, por favor, se não está inscrito, inscreva-se em nosso canal, dê um joinha lá no nosso vídeo, acione a notificação para que vocês sejam alertados acerca de novos vídeos e possamos estar aqui dialogando sempre, tá bom? Valeu, muito obrigado, mas vamos seguir adiante, diretamente ao ponto. Primeiro a dizer, pessoal, é que a fofoca não é uma invenção de agora. A fofoca existiu desde sempre. Desde que o homem começou a viver em sociedade, em grupos, existiu a fofoca. Então a fofoca tem um papel funcional, excepcional, de traduzir padrões culturais ou sociais esperados pelas pessoas, tá certo? Então, ou pela sociedade em geral. Então a fofoca tem uma importância e o fofoqueiro também, porque o fofoqueiro costuma unir pessoas em torno dele, costuma disseminar a informação. Aliás, todas as pessoas em algum momento já ouviram ou compartilharam uma fofoca, incluindo você e eu também. Todos vivemos cercados cotidianamente por fofocas, por falas acerca de outras pessoas. A propósito da nossa tendência à fofoca, chega para um amigo seu e diz: "Ei, tenho que te contar uma coisa." Veja o quão ansiosa essa pessoa vai ficar. O que é evidente, nós temos interesse em saber tudo do nosso contexto. E se é alguém que nos importa, alguém que é relevante socialmente, alguém que tem papel de destaque, ou um rival nosso, com certeza vamos querer saber tudo sobre a vida dele. Se eu tivesse que definir um fofoqueiro, eu diria que é um agente interlocutor de informações da vida alheia dos demais. Esse é o fofoqueiro. E você, é fofoqueiro? Deixa lá o comentário aí embaixo, tá bom? O grande problema é quando você escuta uma fofoca, é comum que você não vá atrás das informações, que você as cheque, simplesmente você fique com aquele dado como se fosse real. E às vezes é um aumento, uma distorção da informação, acentuando algum aspecto que o fofoqueiro tinha interesse em destacar. A imagem, a caricatura típica de um fofoqueiro é aquele que fica na janela, dando conta da vida de todo mundo sobre tudo que acontece, tá certo? Então, é o porta-voz ou a câmera sem fio de toda a comunidade. Está ali o tempo todo captando e podendo passar quem está com quem saiu com quem fez o quê, quem a polícia está perseguindo. Então, dá conta de todas as notícias. É um noticiário vivo. Mas é importante notar que as fofocas, em geral, elas tratam ou interessam mais quando dizem respeito a elementos negativos da vida das pessoas. Como dizia o mestre Ariano Suassuna, experimente dizer uma coisa boa ou contar uma história boa que ninguém vai esperar para ouvir até o final. Com 3, 5 segundos já não quero mais ouvir nada. Agora, fale sobre uma coisa ruim que isso chama atenção. Então as pessoas estão mais interessadas em descobrir coisas ruins sobre as demais. Agora, essas demais pessoas não são quaisquer pessoas, são pessoas específicas, pessoas que são relevantes, social, política, economicamente. Então, alguma pessoa que tem uma relevância. Por exemplo, é difícil você escutar alguém fofocar sobre um indivíduo pedinte, um indivíduo que está à rua, morando na rua. Então, comumente as pessoas não fofocam sobre ele. Então, se você é objeto de fofoca, alegre-se, afinal, você é uma pessoa relevante. E sobre o que as pessoas fofocam? Na verdade, fofocam sobre tudo que vocês imaginarem. Eu imagino que nesse momento estão fofocando sobre mim, sobre você, sobre todo mundo. Mas, sobretudo, acerca de falhas de caráter, condutas que discrepam das normas sociais ou padrões morais, agir de forma grotesca, condutas que são inaceitáveis para um determinado padrão moral, tá certo? Ou erros condenáveis e também fracasso. São raras as pessoas que vão parar para dizer que você foi aprovada no Enem, mas se você estava estudando horas a fio e não conseguiu a aprovação, vão dizer: eita, estudou tanto e não aprovou. Provavelmente, na verdade, não estudava, fazia de conta. Porque essa é a fofoca, esse é o sentido. As pessoas gostam de carniça, gostam da desgraça. No geral, pessoal, a fofoca ela vai ter algum prejuízo, no geral,
para quem é objeto da fofoca, a vítima da fofoca. Por exemplo, a sua imagem pode ser comprometida, o seu conceito diante da sociedade pode também ser abalado, mas é possível sim identificar ao menos 3 propósitos ou 3 funções positivas da fofoca. A primeira função positiva da fofoca é que ela promove a coesão social. Então, as relações interpessoais, elas começam a fazer sentido, havendo um senso de pertencimento, nós versus ele ou eles, então cria-se uma coesão social. Então, a fofoca ela serve para começar uma conversação, às vezes as pessoas estão paradas, alguém chama para uma fofoca ou fala sobre, ei, eu tenho que te contar uma coisa, começa-se uma conversação, ela é fundamental para consolidar as amizades, também elas aprimoram os relacionamentos interpessoais, dão uma liga, dão uma conexão com outras pessoas, que parece até que vocês compartilham confidências, tá certo? E isso estreita a confiança entre quem conta a fofoca e quem escuta a fofoca. Mas nós temos uma segunda função da fofoca, que é de regulação social. Talvez até seja mais relevante, a que mais se destaca. Então, com a fofoca se divulgam condutas, comportamentos que são aceitáveis e aqueles que são inaceitáveis, tá certo? Garantindo que você tem ideias sobre o que aquela sociedade esperaria de você. Então é fundamental. Então, a fofoca ela educa os ouvidos para as normas e regras sociais. Ela também transmite informações sobre códigos culturais que são latentes, não são evidentes, mas estão ali naquela sociedade. A sociedade só aceita o grupo social que se aja daquela forma. Também fornece pistas de como você deve agir para conviver melhor em seu grupo social e assegura que pactos sociais não sejam quebrados. Isso é fundamental, porque a fofoca já vai indicando o que é preciso agir, como é possível fazer para que não se rompam os laços e os pactos sociais. Mas a fofoca também tem um terceiro elemento, não menos importante, que é o elemento lúdico. Ela promove boas risadas, ela promove diversão, promove inclusive você falar sobre a desgraça dos demais e saber o seguinte, tem gente pior do que eu. Ela permite as boas risadas, alegram o contexto e a desgraça que você vivencia e com isso, claro, é um motivo de entretenimento, é um motivo de chegar e sentar e conversar. Sabe aquela imagem do interior, aquelas pessoas sentadas na calçada e passa uma, todo mundo olha, depois faz de conta que não olhou e começa a falar sobre aquela pessoa, começa a fofocar e dão risadas e se anima e tal. Esse é o sentido de lúdico, de entretenimento da fofoca. É importante entender que a fofoca é uma forma importante de comunicação e aprendizagem social. Serve para unir as pessoas e compartilhar normas sociais, normas culturais, padrões que são esperados que as pessoas ajam, como se definem as relações interpessoais, como se pode alcançar as metas pessoais. Então, a fofoca serve para comunicar sobre o que é esperado de uma cultura. Por fim, pessoal, da próxima vez que alguém vier lhe criticar por suas fofocas, diga que está agindo como um interlocutor, que está simplesmente passando informações para que as pessoas saibam quem são com as quais convivem, tá certo? Então, as fofocas, elas revelam, de fato, informações úteis sobre a cultura, sobre o funcionamento da sociedade em geral e permite aprender com os erros dos demais, tá bom? Em resumo, seus amigos fofoqueiros são agentes sociais importantes para promover a vida em sociedade. Portanto, compartilhe com ele esse vídeo sobre a fofoca para animar o seu dia e saber o seguinte, eles são muito relevantes e as fofocas deles certamente mudaram a realidade da sociedade em que vivemos. Valeu, pessoal, um forte abraço, sigamos em contato. Por favor, se gostou, dá lá o seu joinha, se inscreve no nosso canal e acione as notificações. Espero ver vocês aqui em próximos vídeos. Forte abraço!